Meu Pai Celeste, pleno poder, aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia o Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de estudo bíblico, à nossa IBD online. Quero louvar a Deus pela vida de todos e de maneira muito especial mandar um abraço, um beijão para todas as mamães que estão participando aí da live e que depois posteriormente terão acesso a esse vídeo. Quero mandar um abraço muito especial para todas as mamães, para minha mamãe Raquel lá em Teresópolis, para minha irmã, a Rosane, que também é mamãe, uma segunda mãe para mim, e para minha esposa Pauline, que é uma mãezona em tanto, né? E quero mandar também um abraço especial, sei que daqui a pouquinho, né, mais tarde ou em dias posteriores ela vai ver essa live. A minha cunhada Andresa, ela acabou de dar à luz ao Emanuel, graças a Deus deu tudo certo no parto, estão todos bem, tanto ela quanto o Emanuel. E quero agradecer aos irmãos que estiveram orando, né? Quinta-feira estávamos aqui na nossa última live orando por esse momento, e eu quero agradecer a Deus por todos que se uniram a nós em oração pela vida da Andresa e pela vida do Emanuel. Então que Deus abençoe grandemente
a todos nós nessa manhã e convido você a orarmos ao Senhor antes de fazermos o nosso estudo, pedindo direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado. Louvado seja o teu santo nome por mais um dia que tu nos concedes. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui se unindo a nós nessa live de estudo bíblico. Obrigado, Senhor, pela vida de cada mamãe, Senhor, nesse dia tão especial, quando buscamos reverenciá-las, que o Senhor possa abençoá-las, não somente hoje, mas a cada dia, nesse exercício bendito da maternidade. Que o Senhor continue cuidando de cada mamãe, fortalecendo cada mamãe com a sua graça, com o seu poder, no nome de Jesus. Peço ao Senhor, ó Deus, também te agradeço, Senhor, pelo parto bem-sucedido da Andresa agora há pouco. Muito obrigado, Senhor, por teres cuidado dela. Muito obrigado porque o Emanuel está bem e a ti glorificamos por isso. E oramos, Senhor Deus, agora pelo estudo que nós vamos fazer. Nós pedimos direção da parte do Senhor. Pedimos que o teu Santo Espírito venha, Deus, nos conduzir a toda a verdade, abrindo o nosso entendimento para podermos compreender a tua santa palavra. Por isso te pedimos, fale conosco, dá-nos corações submissos ao ouvirmos a tua voz, assim possamos nos submeter à voz do Senhor. Fale conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Meus irmãos, hoje, o nosso estudo bíblico vai ser na lição de número 7 da revistinha que temos usado, a revista da nossa Convenção Batista Fluminense, escrita pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que tem tratado da vida de Paulo, não somente de narrativas da vida de Paulo, como também do pensamento de Paulo, da teologia de Paulo, dos ensinamentos que Paulo nos trouxe em suas epístolas. E temos feito isso nas últimas semanas, falando da doutrina da reconciliação, semana retrasada. Semana passada falamos sobre a justificação pela fé. E hoje nós falaremos sobre a redenção. A lição de número 7, que tem o seguinte título: O preço do resgate. E através dessa lição, o preço do resgate, nós tratamos sobre a redenção. E nós vamos então hoje buscar aprender um pouquinho sobre a redenção dentro do pensamento paulino. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 3, versos 23 e 24. É o nosso texto para iniciarmos a conversa. Faremos uso de muitos outros textos, com certeza, mas por hora é Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24 nos diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Bem, vamos hoje falar sobre redenção e para isso nós vamos iniciar nossa lição tratando de algumas definições. Como fizemos semana passada, nós vamos fazer hoje. Falando de definições quanto à semântica, isto é, quanto ao significado da palavra redenção, dentro da língua grega e dentro da cultura greco-romana. E vamos falar também da definição de redenção dentro da linguagem teológica, ok? Então, para iniciarmos nossa conversa, podemos dizer o seguinte, que de maneira muito simples, que redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Redenção, de maneira muito simples, muito objetiva, muito clara,
pode ser definida como o ato de livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Porque era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertados. Pagava-se um valor chamado de resgate. É interessante a gente guardar essa palavra redenção e a palavra resgate, ok? Porque elas são muito usadas dentro do texto bíblico. E na antiguidade era assim, o prisioneiro de guerra, não precisa nem ser tanto na antiguidade, né? Até tempos remotos, um prisioneiro de guerra podia ser libertado pagando-se um valor que era chamado de resgate, para poder resgatar, para poder libertar, para poder redimir o prisioneiro de guerra, pagava-se o preço do seu resgate. Entre os gregos e romanos, um escravo podia ser libertado pagando-se um valor no santuário de uma divindade qualquer, e o processo de libertação de um escravo, ele era chamado de redenção. E o preço que se pagava para libertar o escravo, e esse preço que era pago dentro de um santuário de uma divindade pagã, era chamada de resgate. Portanto, o processo se chamava redenção e o preço pago se chamava resgate. E é esta uma das metáforas de Paulo usada para descrever a obra salvadora de Cristo. É nesta figura de linguagem ele também associa redenção com resgate. Para falar da libertação do pecado que eu e você temos através de Cristo, Paulo muitas das vezes vai usar essa metáfora, que era muito comum no mundo de então, a metáfora do resgate e a metáfora da redenção que era feita mediante o preço do resgate. O termo grego para ambas as palavras é litron, que se usava para o pagamento de resgate de escravos de guerra. Era assim que se chamava. Era essa palavra usada na língua grega para se descrever o resgate de escravos de guerra, a palavra litron. Um dicionário grego ele pode definir o termo litron da seguinte maneira: é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. Paulo também usa a palavra apolitrosis, que também tem o sentido de livramento sob o pagamento de um preço, e mostra este preço como sendo a morte de Jesus. Portanto, libertação, ele significa livramento, libertação, e ele é feito sempre mediante, a redenção ela é feita sempre mediante o pagamento de um preço. Trazendo isso para a pregação do Evangelho, estamos falando que redenção é a libertação do homem pecador da sua vida de pecado, mediante o preço que foi pago por Jesus na cruz através da sua morte. Ok? Então, trocando em miúdos, isso é redenção. Bem, uma definição teológica de redenção. Comumente, dentro da teologia, redenção inclui tudo aquilo que chamamos de salvação. Ou seja, o livramento do pecado, o perdão dos pecados, a justificação pela fé somente, algo que vimos semana passada, a santificação e a vida eterna. Isso tudo é redenção. É toda a obra da salvação. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Nós já vimos isso, que uma pessoa ela não nasce cristã. Ela, para alguém ser um cristão, ela precisa ser convertida ao Evangelho.
ela precisa ser resgatada, ela precisa ser redimida. E a redenção, ela marca esse momento em que a pessoa passa a ser uma pessoa cristã, liberta do pecado. A redenção, ela define esse momento da vida da pessoa, em que ela deixa de ser escrava do pecado para agora poder ser filha de Deus. Porque esse é o ensinamento das Escrituras. Quando a gente lê, por exemplo, João capítulo 8, versículo 34, Jesus vai dizer aos seus ouvintes de que aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Mas lá no mesmo capítulo 8, versículo 36, ele vai dizer que aquele que conhece o Filho, ele é verdadeiramente liberto pelo Filho. Isso se chama redenção. É alguém que é liberto mediante o preço que foi pago por Jesus. Por isso só ele pode nos libertar, porque ele pagou o preço da minha redenção e da sua redenção. Redenção, portanto, significa o ato de nos tornarmos de Deus, de nos tornarmos pertencentes a Deus, ok? Então vamos lá tratar um pouquinho sobre essa questão dentro do texto bíblico. Já vimos uma definição semântica, o significado da palavra redenção dentro da língua grega e dentro da cultura greco-romana. Já definimos redenção dentro da linguagem teológica e agora vamos dentro do texto bíblico tentar elucidar o que significa redenção, a obra da redenção. Bem, quando a gente fala da obra da redenção, obviamente a gente tem que tratar do título cristológico redentor, de que Cristo, ele é o Redentor. E esse, com certeza, é um dos títulos de Cristo mais preciosos para aquele que é servo do Senhor. Porque o Novo Testamento, ele mostra Jesus como sendo o nosso Redentor, como aquele que nos liberta da escravidão, como aquele que pagou o preço do nosso resgate. Então vamos lá tratar de alguns conceitos. Primeiramente, em Cristo, eu e você temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos deles. Quando falamos de Cristo como Redentor, quando falamos de redenção, há essa implicação de que em Cristo nós temos a redenção dos nossos pecados, de maneira que nós passamos a ser servos do Senhor e não mais escravos do pecado. Quero voltar a Romanos 3, 23 e 24, que foi o texto que lemos no início, porque trata dessa questão, que vai dizer, verso 23, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Isto é, todo mundo pecou, todo mundo caiu, não há um justo sequer sobre a terra. Mas o verso 24 vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas esse mesmo pecador que está destituído da glória de Deus, ele é justificado mediante a fé, gratuitamente em Cristo, através deste em quem há redenção para os nossos pecados, ok? E capítulo 6 de Romanos, Romanos 6, versos do 16 ao 22. Romanos 6, do 16 ao 22, vai dizer: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: a quem nós nos oferecemos em obediência, a este nós vamos nos tornar servos. Se eu me ofereço à obediência, serei servo da obediência. Se eu me ofereço
para o pecado, eu serei servo do pecado. É isso que ele está dizendo aqui. E o verso 17 em diante ele vai dizer: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E por que nós passamos a obedecer? Verso 18 ele vai dizer: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isto é redenção, é a libertação do pecado, para nos fazer servos da justiça. E o verso 19 ele vai dizer: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que da maneira que antes de sermos redimidos, antes de sermos comprados pelo sangue precioso de Cristo, nós oferecíamos os nossos membros, a nossa vida para a impureza. Ok? É isso que ele está dizendo. Assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade, uma vez que nós somos redimidos, uma vez que participamos do processo da redenção, do ato redentivo que há em Cristo, nós passamos agora a oferecer os nossos membros para servirem à justiça em santidade. E o verso 20, ele vai dizer, versos 20, 21 e 22, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, Paulo ele está descrevendo como que é a vida de um redimido, de alguém que experimentou a redenção em Cristo. Ele vai ser liberto do pecado, vai deixar de ser escravo do pecado e vai passar a ser servo da justiça para a santificação. Deixamos de oferecer a nossa vida, os nossos membros, para a impureza, para a injustiça, para a maldade, e passamos a oferecer os nossos membros, a nossa vida, uma linguagem de Paulo, para a justiça, para a santificação. Para isso somos redimidos, para deixarmos de ser escravos do pecado e vivermos em novidade de vida. Meus irmãos, trocando em miúdos, é o seguinte: antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecíamos ao pecado para fazer a sua vontade. Agora, livres, nós nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. É isso que, por exemplo, Romanos capítulo 12, Romanos 12, versos 1 e 2, Paulo vai dizer. Romanos 12, versos 1 e 2. Olha só o que ele diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Quando ele fala corpo, ele está falando muito mais do que a estrutura física. Ele está falando da totalidade do nosso ser. E aí ele vai dizer: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo que ele usa a linguagem, a metáfora dos sacrifícios que eram oferecidos lá na antiga aliança. E ele vai dizer que agora nós somos o sacrifício, nós somos a oferta. Essa oferta ela é viva, deve ser santa e agradável a Deus. Nisto se constitui o culto racional. E a palavra racional aqui, ela descreve na sua língua original muito mais do que a questão racional implicada somente a questão da mente. Ele não está falando somente de algo inteligível.
ele está falando também de algo coerente. A palavra que ele usa aqui é exatamente essa, que tem a ver com coerência. Então ele está rogando à igreja de Roma, Paulo, a ter um culto coerente. E aí ele vai dizer no verso 2, e não vos conformeis com este século, com este mundo, com os padrões instituídos pelo reino das trevas no mundo em que vivemos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De maneira que ele está dizendo, olha, fomos redimidos. Uma vez que fomos redimidos, precisamos andar em novidade de vida, nos oferecendo a Cristo constantemente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o nosso culto racional, nosso culto coerente. E isso faz com que desperte em nós o desejo de nós não nos amoldarmos aos padrões deste século, mas nos transformarmos constantemente, cotidianamente, segundo o Evangelho, renovando o nosso entendimento. E é quando nós nos conformamos ao Evangelho, transformando constantemente o nosso entendimento, nós passamos a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É automático. Eu me consagro e automaticamente eu experimento a vontade de Deus na minha vida. Então, espero que tenha ficado claro. Redenção tem essa implicação de que em Cristo nós temos redenção dos nossos pecados, para nós não sermos mais escravos de nossos pecados. Fomos e somos libertos, ok? Mas a questão da redenção também tem uma outra implicação, que o sangue de Cristo, isto é, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção. Lembrem da imagem que nós falamos lá no início, de que a redenção ela se dava mediante o pagamento de um resgate, um pagamento de um preço que era chamado resgate. O nosso resgate se tem a ver com o sangue de Jesus. E eu quero ler Romanos 3:25, porque quando Paulo, logo depois de falar que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3, verso 25, ele vai dizer, a quem Deus propôs no seu sangue, isto é, através do sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isto é, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que através do sangue de Jesus nós somos resgatados. O sangue de Cristo nos liberta. O sangue de Cristo foi proposto por Deus Pai como propiciação pelos nossos pecados. E essa imagem do sangue, ela é descrita em todo o Novo Testamento. Mas antes de tratar da imagem do sangue, é muito especial a gente pensar numa coisa, que não foi o pai quem obrigou o filho a se entregar na cruz, mas foi o próprio filho que ofereceu a si mesmo e, como consequência, ofereceu o seu sangue como preço para nos libertar. Por exemplo, a gente lendo João capítulo 10, João 10, verso 18. Olha só o que diz João 10, 17 e 18. O próprio Jesus diz isso. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Você vê, há
um mandato do Pai? Ah, mas não é um mandato forçoso. O Filho se oferece. Jesus se ofereceu. Há tanto a vontade do Pai quanto a vontade do Filho implicada nessa oferta gratuita de Jesus, da sua vida como preço da nossa redenção. E o resgate se dá, portanto, mediante o seu sangue. E Efésios capítulo 1, versículo 7, Efésios 1, 7, Paulo vai dizer o seguinte, escrevendo à igreja de Éfeso. Ele vai dizer que através de Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele está dizendo que a nossa redenção, ela é conquistada através do sangue de Jesus, sangue que nos redime, sangue que nos perdoa, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Mas também Atos 20, verso 28. Atos 20, 28. Quando Paulo está conversando ali com os presbíteros da igreja de Éfeso, em Mileto, olha só o que ele vai dizer. Atos 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho. Ele está ali exortando aqueles presbíteros. E aí ele vai dizer, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Ele está exortando aos presbíteros da igreja de Éfeso, dizendo que eles deveriam atentar para o rebanho, cuidar do rebanho, e ele vai apresentar uma causa muito nobre, porque a igreja foi comprada pelo sangue do próprio Deus. A igreja é comprada pelo sangue do próprio Deus. Eu e você, servos do Senhor, assim fomos transformados em servos, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. 1 Pedro, agora saindo um pouquinho do pensamento de Paulo, mas não tem como a gente falar do sangue de Cristo sem falarmos de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Abra aí seu texto aí, meus irmãos. Abra sua Bíblia nesse texto, 1 Pedro 1, 18 e 19. Olha só o que ele diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Nós não fomos resgatados através do ouro, através da prata, nós somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro sem mácula e sem defeito. Também Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Apocalipse 1, verso 5. Ele vai dizer o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Mais uma vez se fala do sangue que liberta, que redime, que é o preço do nosso resgate. Então Jesus, ele vai derramar o seu sangue e ele oferece a sua vida. Porque quando se fala de derramar sangue, está falando de entregar a sua vida. Porque já dizia a lei, lá em Levítico,
que a vida ela está no sangue. E a própria medicina vai dizer isso, que a vida de um indivíduo está no seu sangue. Portanto, quando se fala de que Jesus ele derramou o seu sangue, ele entregou a sua vida. A sua vida é o preço do nosso resgate. Aí a gente precisa ir em Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículo 45, que é uma frase de Jesus muito familiarizada, né, que nós temos muita conhecimento dela. Marcos 10, 45. Olha só o que Jesus vai dizer. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele está dizendo que o Filho, ele próprio, Jesus, veio para entregar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, portanto, deu a sua vida como resgate, como preço da nossa redenção por nós. E ao nos libertar, ao nos redimir, ao nos resgatar, o Filho nos deu de presente para o Pai. É exatamente o que diz Apocalipse 5. Voltemos a Apocalipse. Apocalipse 5, versos 9 e 10. Que redenção também pode ser vista por essa perspectiva, de que é o Filho nos resgatando para nos dar de presente para o Pai. Isso é lindo, irmãos. Apocalipse 5, versos 9 e 10, que vai dizer: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Nós somos comprados para Deus e para fazermos a vontade de Deus. Aqui vale a gente pensar também numa coisa. A quem foi pago esse preço? Porque, comumente, muitos pensam que esse preço foi pago a Satanás. O preço não foi pago a Satanás, meus irmãos. Jesus ele não veio pagar uma dívida para Satanás. Satanás ele não é o nosso credor. É muito interessante a gente parar para pensar nisso aqui. Era algo que eu estava esquecendo de fazer uma observação. Jesus ele não veio pagar preço nenhum para Satanás. Não há dívida nenhuma com ele. A dívida foi paga para o próprio Deus. Porque o homem ele é devedor a Deus. E é aqui que está a beleza da obra da redenção. Nós devemos a ele. Mas vendo em nós a nossa impossibilidade de pagar a dívida, o próprio Deus envia o seu Filho. E o seu Filho, de comum acordo, entrega a sua vida para pagar a dívida ao próprio Pai. Ok? Então a dívida ela é paga a Deus, como providência dele mesmo. E para que de maneira gratuita eu e você pudéssemos ser redimidos. Gratuita para nós, mas custou a vida de Jesus. O preço foi pago por Jesus ao próprio Pai e não para Satanás. Então às vezes a gente vê algumas ilustraçõezinhas que são feitas por pregadores. Não é tão bíblico assim. Aliás, não é nada bíblico, né? De que Jesus veio pagar um preço para Satanás. Não, o preço é pago ao próprio Pai, é pago ao próprio Deus, porque a dívida do homem não é com Satanás, a dívida do homem é com Deus. Ok, meus irmãos? Só abrindo esse parêntese aqui. Bem, para a gente poder partir para o final, quais são, portanto, as consequências da redenção? Nós acabamos de ver algumas implicações da redenção. De que redenção, só recapitulando,
ele tem a ver com a libertação dos nossos pecados, de maneira que deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser servos de Deus, nos entregando constantemente a Ele como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. E vimos também uma outra implicação, que o sangue de Jesus, a vida do próprio Jesus, foi o preço pela nossa redenção, pela nossa salvação. Agora, quais são as consequências da redenção? Primeiro, a redenção nos liberta das trevas e da culpa. Isto é, ela nos liberta da escravidão espiritual e ela nos liberta de nossas culpas. Olha só o que aqui diz Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1, versos 13 e 14. Estamos partindo para o final, tá, irmãos? Você achou aí? Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha só o que diz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A redenção ela é vista de duas maneiras por Paulo aqui. Primeiramente, como a nossa libertação do império das trevas e nosso transporte para o reino do Filho do amor de Deus. Quando alguém ele é redimido, ele é retirado de sob o jugo do império das trevas e ele é, irmãos, ele é transportado para o reino de Deus para ser agora cidadão do reino dos céus. Portanto, tem a ver com libertação das trevas, com quebra de vínculo. Deixamos de ser súditos das trevas e passamos a ser súditos, filhos amados de Deus, ok? Mas ele também vai dizer que através desse ato há redenção, ou seja, somos libertos e nesse processo nós recebemos a redenção. A redenção ela é explicitada por Paulo como a remissão dos pecados. Ele vai dizer que redenção é sinônimo de perdão dos nossos pecados. Por isso podemos dizer que a redenção ela nos liberta das trevas, isto é, ela nos liberta do nosso jugo espiritual, ou seja, deixamos de ser servos das trevas, e ela nos liberta de nossas culpas, porque através da redenção nós somos perdoados, uma vez que nossa culpa ela é resolvida diante da obra de Jesus. Ok, meus irmãos? Segunda consequência da redenção. A redenção nos faz propriedade exclusiva de Deus. Através da redenção, passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. 1 Coríntios, olha só, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, Paulo está dizendo que nós somos comprados por preço. Logo, nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos agora santuário, templo do Espírito Santo. Nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade de Deus.
porque fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, de maneira que eu não sou meu dono, eu sou propriedade exclusiva de a redenção. Ela não somente nos liberta das trevas e da culpa, como ela nos faz propriedade exclusiva de Deus. Por isso Paulo termina a sua exortação dizendo: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, glorificai a Deus na vossa vida. Fomos redimidos para vivermos agora para a glória do Senhor. E a gente termina com uma última consequência da redenção. A redenção nos proporciona a esperança da glorificação. E a gente encontra essa verdade em Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23. Romanos 8, versículos 22 e 23. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo que está falando dos sofrimentos do tempo presente, dos efeitos do sofrimento na criação, e ele vai falar, versos 22 e 23, o seguinte: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E o verso 23 vai dizer: não somente a criação, não somente em nós. Nós quem? Nós os que temos as primícias do Espírito. Nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. E o que é a adoção de filhos aqui? A redenção do nosso corpo. O que é a redenção do nosso corpo? A nossa glorificação. Aquele dia, e a glorificação, ela está ligada à questão da volta de Jesus, quando nossos corpos serão ressurretos. Se Jesus voltar agora, nesse exato momento, há uma ordem estabelecida. Aqueles que estão mortos, os nossos irmãos em Cristo que morreram, ressuscitarão. Ressuscitarão com corpos glorificados. E os que estiverem, Paulo vai dizer isso, Jesus voltar agora, os mortos ressuscitarão. E aqueles que estiverem serão transformados num abrir e fechar de olhos. Serão totalmente transformados de uma hora para outra. Ou seja, ele está falando da glorificação, que é vivermos eternamente na presença de Deus com a ausência do pecado. Ok? Porque existe na teologia uma linguagem chamada os 3 tempos da salvação. Que primeiro a gente é libertado da condenação do pecado. É quando a gente tem um encontro com Jesus. Segunda etapa da salvação é a gente ser liberto do poder do pecado, que a gente chama de santificação. E a terceira etapa da salvação é quando a gente for glorificado e passarmos a viver na eternidade com o Senhor, onde estaremos livres da presença do pecado. Então glorificação tem a ver com isso, de estarmos numa outra condição, não mais nesta vida limitada de pecado, e estarmos para sempre na presença do Senhor, libertos da possibilidade de pecar e libertos da presença e do convívio com o pecado, com um corpo glorificado. E a redenção, ela nos proporciona a esperança da glorificação, porque a obra da redenção implica na redenção também de nossos corpos, isto é, a glorificação. Portanto, redenção nos liberta das trevas e da culpa. Redenção, ela nos faz propriedade exclusiva de Deus e ela nos proporciona a esperança da glorificação, de um dia habitarmos a eternidade com Deus, para sempre estarmos com Ele, libertos totalmente das contingências do pecado. É que eu encerro
com uma breve advertência de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Olha só o que Paulo vai dizer e aqui eu termino. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo está dizendo para aquela igreja o seguinte, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tenham cuidado com uma coisa, de vocês não voltarem a se submeter a jugo de escravidão. Ali no contexto, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está falando de que a igreja da Galácia estava voltando à escravidão da lei. Mas há aqui um princípio. Paulo está dizendo que é possível alguém ser liberto, mas ser tentado a voltar a jugo de escravidão anterior. Ali, no caso, ele está falando daqueles que estavam voltando aos rudimentos da fé judaica. Ele está dizendo, não é necessário isso. E o mesmo se aplica à questão do pecado. Nós fomos libertos por Cristo, fomos libertos para vivermos em liberdade. E aí ele vai dizer, tenham cuidado, para que vocês não se submetam ao jugo de escravidões que vocês vivenciavam anteriormente. Portanto, a redenção é libertação da escravidão. Mas tenham cuidado para não se submeterem a outras escravidões, porque o Senhor nos libertou para sermos livres. O Filho nos libertou para sermos livres. Mas não usemos, não confundamos liberdade com libertinagem, porque até mesmo a liberdade ela possui uma limitação. Eu não sou livre para fazer o que eu quero. Eu não sou livre para andar do jeito que eu quero. Eu sou livre para dizer não ao pecado agora. Essa é a nossa grande liberdade. Eu sou livre para dizer não ao pecado e não para fazer o que eu bem entendo. Eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Esse é o significado de liberdade no conceito cristão. Porque antes eu era escravo do pecado. Portanto, eu não conseguia fazer a vontade de Deus. Uma vez que fui liberto do pecado, deixei de ser seu escravo, passei a ser livre para poder fazer a vontade de Deus. Que essa palavra abençoe seu coração, que esse estudo possa ter trazido edificação para a sua vida, porque é isso aí que significa a redenção. Que sejamos gratos, porque um altíssimo preço foi pago pelo Senhor Jesus. E que nós, uma vez libertos, não voltemos ao jugo da escravidão. Espero que tenha ficado claro e espero que essa palavra abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Mais uma vez, como fiz no início, quero parabenizar a todas as mamães que entraram aí no decorrer da live, parabenizar todas as mamães pelo seu dia e louvar a Deus por cada uma das irmãs e das queridas mamães que têm nos acompanhado. E dizer que logo mais à noite, com a permissão e a graça de Deus, às 19h30, nós vamos continuar a nossa série Papo de Família e hoje nós vamos falar de uma mãe muito especial. Por isso, aproveitando que hoje é Dia das Mães, eu quero falar de uma mãe muito especial, de uma mãe que lutou pela sua filha, de uma mãe que lutou pela sua família. Então nós vamos hoje aprender muito com essa mãe, se Deus assim permitir. Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa gravar no nosso coração tudo aquilo que aprendemos nessa manhã e orar para que Deus abençoe o decorrer do nosso dia. E também quero orar grato a Deus mais uma vez, porque tudo correu bem no parto da minha cunhada Andresa e estamos todos muito felizes com a vinda do Emanuel. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Pai,
Muito obrigado mesmo, porque após estudarmos sobre a redenção, Pai, o que vem ao nosso coração é gratidão. Gratidão porque o Senhor Jesus, o teu Filho amado, pagou o preço que nos era impossível pagarmos. E hoje toda a dívida foi cancelada e pela fé podemos receber o perdão das nossas dívidas. E louvado seja o teu santo nome, porque através de teu Filho amado nós somos redimidos. Através do sangue que foi derramado, nós temos redenção. E nós agradecemos ao Senhor por isso. E pedimos que a cada dia tu nos ajudes para que não venhamos retroceder a qualquer jugo de escravidão, mas venhamos viver libertos e sendo livres a cada dia para a glória do teu santo nome. Pai, nós oramos gratos pela vida de cada mamãe nesse dia tanto especial. Gratos mais uma vez pelo parto bem-sucedido da Andresa. Gratos porque o Emanuel está bem para a glória do teu santo nome. Gratos ao Senhor estamos e a ti glorificamos. Também queremos te agradecer, Senhor, porque no decorrer dessa semana a dona Nedina teve esse susto com a pressão altíssima e agradecemos porque ela também está bem e nós queremos incluir em nossas gratidões a recuperação da dona Nedina. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, as mamães desejam um feliz Dia das Mães. E conforme mencionei em oração, mandar um abraço para a dona Nedina. Graças a Deus, ela teve aí no decorrer da semana, foi na sexta-feira, se eu não me engano, né, ela passou muito mal, teve que ir para a UPA, ficou o dia inteiro na UPA, passando mal com a pressão alta. E louvado seja Deus porque ela está em processo de recuperação. E mando aqui meu abraço, meu beijo para a dona Nedina também, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus cubra a todos com a sua graça. E logo mais à noite, se Deus permitir, 7h30, 19h30, estaremos aqui novamente juntos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.